Olá pessoal, hoje no nosso Coaching Minuto nós vamos falar sobre uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Edson Fachin. Anotem por favor para depois consultar o inteiro teor inclusive. Uma DIN muito interessante inclusive na fundamentação e vai cair com certeza nos próximos concursos porque ela trata de um tema que é competências da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o número da DIN é 6204. 6204, Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin como relator. O tema central dessa DIN é a questão da franquia. A franquia de telefone, se você não utilizar naquele mês, você pode ou não pode acumular para o outro mês. Na hipótese, existe uma lei de Santa Catarina, e essa DIN é justamente contra essa lei de Santa Catarina, dizendo que sim, que você acumula se não usar para o mês seguinte. Só que existe uma resolução da Anatel dizendo que não acumula para o mês seguinte. E aí caiu nas mãos do ministro Edson Fachin, e muito interessante a fundamentação, porque parece que ele vai dar ganho de causa a favor da lei que protege mais o consumidor. É essa que garante a acumulação da franquia para o mês seguinte, mas não. Primeiro, ele começa argumentando que o tema é de competências da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Diz que o ministro Gilmar Mendes já, em matéria de competência, quando você fica na dúvida se aquela competência é federal ou estadual ou municipal, você deve levar em consideração a questão da primazia do interesse. Mas o próprio ministro Edson Fachin diz que este critério de solução não é tão satisfatório. E ele propõe um outro critério. E o outro critério é da prevalência dos entes locais. Se você está em dúvida se aquela lei estadual que está sendo questionada a constitucionalidade, ela é de competência estadual, municipal, federal, você deve dar primazia para a competência dos entes locais, o que vem do direito americano com o nome de Presumption Against Preemption. Presumption Against Preemption. É um brocardo ou um princípio da Corte Suprema norte-americana. Então, presume-se que a competência é dos entes locais. Então, nessa matéria, você tem franquia de dados, telefonia, internet, tem a ver com o direito do consumidor, mas também tem a ver com a questão da telefonia. Se for telefonia, a competência é federal. Entretanto, se for do consumidor, é concorrente. E os estados também poderiam legislar, como legislou Santa Catarina. Entretanto, não foi por este caminho que o ministro Edson Fachin concluiu e no que foi seguido pelo restante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele, apesar de entender que o princípio que deveria ser levado em consideração quando há uma dúvida como essa é consumidor e, portanto, o Estado poderia legislar, porque é concorrente, artigo 24, ou é federal, o Estado não poderia legislar, porque é competência privativa da União, salvo autorização e lei complementar. A gente poderia concluir que ele iria por esse princípio da presunção dos entes locais, portanto, o Estado teria uma lei constitucional, essa de Santa Catarina, que permite a franquia acumulada para o mês seguinte. Ele foi a favor de outro princípio, e o princípio é da homogeneidade regulatória. Nesse campo da telefonia, ele entende que não pode ser quebrada essa homogeneidade de regulação. A regulação é feita por um órgão federal e ele não pode fazer uma regulação para cada estado. É como se a telefonia, isso no entendimento dele, ultrapassasse fronteiras estaduais e, portanto, ele acabou entendendo como inconstitucional a lei de Santa Catarina e, portanto, prevalece a regulamentação da Anatel, que diz que não se pode acumular para o mês seguinte. Esse é o entendimento dele, apesar dele trazer, olha que interessante e bem rico esses fundamentos do ministro Edson Fachin. Ele trazer um outro princípio, que é de que deve prevalecer a interpretação que dê mais garantia aos direitos fundamentais. E nesse caso, a melhor interpretação seria aquela interpretação
a favor do consumidor, né, os direitos fundamentais do consumidor, permitindo que ele acumulasse as franquias, mas não foi essa a trilha que o ministro Fachin seguiu, nem a trilha que o Supremo Tribunal Federal seguiu, e, portanto, a decisão foi essa. É inconstitucional a lei de Santa Catarina, porque a competência em termos de franquia, acúmulo de franquia, é federal, ok? Até o próximo Coach Minuto.